Põe o GC aqui na tela do canal do YouTube. Eu quero entender o que aconteceu com o Goiás, não apenas no jogo de ontem, porque eu repito o que eu falei na abertura ontem do pós-jogo. O Goiás não perdeu o acesso ontem. O Goiás ele perdeu o acesso contra o Atlético, nos clássicos contra o Vila Nova. Ele perde o acesso quando ele perde para a equipe da Chapecoense em casa, para a equipe do CRB em casa. O Goiás ele foi construindo o fracasso. Ele foi construindo o seu fracasso nessa Série B. Ontem foi apenas a gota d'água. Ontem foi o final de uma história lamentável. Gente, olha só os dados do Goiás nessa última parte da segundona. São dados vergonhosos. Se eu fosse jogador do Goiás, eu teria vergonha na cara. Esses jogadores do Goiás, eles não têm que ter, assim, férias. Eles têm que ficar sofrendo, né, remoendo o que eles fizeram com o time nessa reta final de Série B. Você entendeu? Eles têm que ficar remoendo, pedindo desculpas. 25 dias do mês de dezembro, mais uns 10 dias do mês de janeiro, depois pede desculpa em março também. Esses caras jogaram o acesso do Goiás no lixo. No lixo. O Goiás ele fez 19 partidas na reta final, no segundo turno, 6 vitórias apenas. 6 vitórias. Sabe o que é isso? O Goiás ele ganhou 6 vezes apenas em 19 jogos na reta final da Série B. 6 empates e 7 derrotas. O Goiás marcou 18 gols em 19 partidas, ou seja, uma média inferior a 1 gol por jogo, e tomou 21 gols. Uma campanha de rebaixamento. Uma campanha de Z4. De Z4. Gé Lopes, diante disso, como que você explica a tragédia, o Goiás na maior pipocada da história do futebol goiano, ficando de fora da Série A, ficando de fora do G4 na última rodada da segundona? O que aconteceu com o Goiás, Gé Lopes? 12h19. Eu quero cumprimentar o pessoal do Coritiba, porque a maior conquista do Coritiba nessa temporada não foi nem eles subirem campeão da Série B. Foi o Sport ser rebaixado, né? Porque o Sport sendo rebaixado, ele ultrapassou o Coritiba como o clube mais rebaixado na história dos pontos corridos. O Coritiba detinha esse título, agora o Sport passou ele. Em relação à sua pergunta, Thiago, veja bem, eu vou ser obrigado a voltar um pouco lá na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, quando, sim, do nada, e coincidiu com a chegada do Elton Rato e do Moraes ao time, o Mancini começou a mudar a forma de jogar do Goiás. E eu, na época, gritei bastante aqui, fui voz única, né? Preguei no deserto sobre aquela que o Goiás estava jogando muito recuado, com 3 volantes de marcação, aquela coisa toda, que todo mundo sabe. E ele foi só dobrando a aposta, triplicando a aposta, e o Goiás passou a ter participações horríveis nos jogos, jogando muito mal, mesmo as vitórias o Goiás ganhava na conta do chá, sem jogar bem, e depois entrou o Mancini piorou o que já era, na minha opinião, impiorável, fazendo o Goiás jogar mais retrancado ainda. Na semana passada, né, que antecedeu o jogo contra o Remo, eu fiquei a semana inteira falando que seria um erro entrar retrancado contra o Remo, que o Remo iria atacar desde o primeiro segundo de jogo, e que o Goiás tinha que preencher mais o meio campo, ter mais a bola sob domínio. E tudo o que eu falei, infelizmente, aconteceu. O Goiás ontem, ele foi massacrado pelo Remo desde o primeiro minuto de jogo. Achou um gol, num chute até despretensioso do Lepo de fora da área, e quando o Goiás fez aquele gol, logo no início da partida, eu falei, nossa senhora, agora que o Goiás vai perder esse jogo mesmo. Porque ele vai recuar para manter esse 1-0, e aí o Remo vai para cima. Aconteceu justamente o que eu disse. O Goiás perdeu essa vaga, Thiago, não foi por erro de diretoria, que para mim a diretoria, nesta questão, não tem erro. Não tem culpa, melhor dizendo. Tem erros, alguns erros pontuais, mas não culpa, não responsabilidade. A diretoria do Goiás agiu sob silêncio, o Goiás entrou numa crise aí, de uns jogos para cá, você não viu ninguém lá da diretoria do Goiás ir para microfone, eles trabalharam em silêncio, fizeram o que foi possível fazer, né? Muita gente ficou falando que o Goiás estava implorando para o Atlético ajudar ele. Eu não vi ninguém do Goiás Esporte Clube pedir ajuda ao Atlético, né? Isso foi uma coisa mais da imprensa mesmo. E então os erros da diretoria na questão de perder a vaga, para mim, foram mínimos. O maior erro foram dos 2 treinadores, o Mancini e o Carille. No jogo de ontem, o maior culpado, o maior responsável é o Carille. E, claro, em segundo plano, os jogadores que não mostraram gana, não mostraram empenho, não mostraram vontade, são boleiros que não estão nem aí para a camisa que vestem, a maioria, não estou dizendo que são todos,
Então, Thiago, é isso. A hierarquia dos erros são dos treinadores, porque hoje em dia tem uma onda no futebol brasileiro, com poucas exceções, de jogar retrancado, de jogar por uma bola, de jogar fechado, de encher o time de volantes, de colocar meia no banco de reservas, ou então para jogar de lateral direito marcando ponteiro, entendeu? Tudo isso fez o Goiás decair, né? For caindo na Série B até perder a vaga. Se o Goiás não tivesse encarado o Remo pau a pau, de frente, né? Jogando para frente, talvez o resultado fosse outro. O Remo venceu merecidamente porque atacou o Goiás, jogou como um time grande, né? E o Goiás, que é muito grande, ontem jogou como time pequeno. Quem jogou como time grande ganhou e subiu a Série A, Thiago. 12h23 agora, o Live Pix tá chegando aqui, ó. O nosso camarão camarada. Good afternoon, Face of the Lontra. Você motivou sim, aqui em Belém a imprensa cobrava do elenco, mostrando seus vídeos. Parabéns ao Santa Claus, um dos mais sensatos dentre as feras. O que a imprensa paraense tem que fazer é parar de vestir camisa do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, né? A imprensa paraense tem que ser bairrista. Acho que essa é a grande lição que nós aqui damos para a imprensa paraense, que é uma imprensa boa. E uma imprensa remista, aliás, Thiago, rapidamente. Imprensa remista. Eu pensei que tinha imprensa vermelha aqui em Goiás. Lá a imprensa do Remo é 99%. O povo lá é apaixonado pelo Remo. Tá doido aí. Fala, Jean. Que Não, foi? Rapidamente, me mandaram alguns videozinhos lá do pessoal de Belém, né? Batendo bastante na gente, em mim principalmente, em você também muito. E um dos principais lá, um que é chamado de pai, ele fez um programa num dia com a camisa do Flamengo e outro dia com a camisa do Palmeiras, falando do jogo Goiás e Remo. Eu vou falar para vocês aqui, o dia que vocês me virem fazer um programa, comentar futebol, um programa profissional com a camisa de um time, sobretudo um time, aliás, de time nenhum, vocês podem me internar que eu fiquei louco. Agora o sujeito falando de um jogo que é o mais importante da história do Remo, que é o time dele, com a camisa do Palmeiras ou do Flamengo. Aquilo, meu irmão, é para acabar com os piqui de Goiás e com os açaí do Pará, viu, seu Thiago? E com os tacacás também, 12h25 agora. Black Seba, a cada R$500 em compras, você vai concorrer a um Corolla Cross 0 km. Aproveite a Black Seba. Revestimento 32 por 58 do Grupo Inco Pisos, por apenas R$18,90. Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagema PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Amigo empresário, cuide do maior ativo da sua empresa, a saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engelabro tem exames ocupacionais, laudos e muito mais. Engelabro 3609-0447 ou acesse engelabro.net.br. Engelabro, a melhor amiga do empresário goiano. Dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. O Model 5 é o novo queridinho ícone Fashion, na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Oboda, na Avenida T8, no setor Bueno. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, setor Bueno, 3241-2266. 3241-2266. E alô, meu ouvinte amigo, aqui é o Doutor Baterias, a melhor opção de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor. 6231428070, 629-9883-0388. Teve superchat aqui, eu preciso do teu like, a gente não bateu os 1000 ainda não, viu? Daqui a pouco tem prêmio da Smafer Ferramentas pra você. Smafer Ferramentas dando aí uma parafusadeira e furadeira de impacto. O Matheus Leal, R$10. Depois do discurso de união contra o eixo que o Lontra fez, posso voltar a prestigiar o debate das feras, como sempre fiz. Só não entendo por que vocês não fizeram essa união logo de primeira. Deus abençoe esse programa, vocês são lendas vivas. Ô Matheus, esse é o pensamento, cara, sempre fui. O nosso inimigo aqui, o nosso rival verdadeiro, é o eixo Rio-São Paulo. O eixo Rio-São Paulo, Minas, Porto Alegre, é esse povo que quer o fim do nosso futebol. Que vem aqui, toma torcedor da gente, toma receita. O futebol paraense não é nosso inimigo, como o futebol goiano também não é inimigo de vocês. Nós temos que ser aliados, estarmos juntos, porque juntos somos mais fortes. Fabiano Gonçalves, R$10 aqui. Furacão foi atrás do Anselmo Ramon. Ainda bem que ele não aceitou a proposta. Logo depois o Furacão trouxe o Kevin Viveiros e o final todos sabemos. Coxa é o golfinho da Série A. Sobe, faz uma gracinha e depois desce, viu, Thiago? Ó, Fabiano, obrigado pela audiência e pelos R$10. Matheus Carvalho, por que o segundo turno do Goiás foi ridículo? E por que o Goiás ontem? O Goiás, meu amigo. O Goiás, que é um time acostumado com decisão. Inclusive eu falei isso aqui, até vídeo meu que tá bombando em rede social.
Eu falei, bati no peito aqui. O Goiás é time de chegada. Quando o Goiás chega, acaba. O Goiás chega e toma posição. Isso não aconteceu. O Goiás pipocou, Matheus. Pipocou. O Goiás ontem jogou como time pequeno. Parecia o Iporá enfrentando o próprio Goiás na Serrinha. A Jataiense pegando o Vila no Onésio Brasileiro Alvarenga. Parecia o 13 de Lucélia jogando com o atleta no estádio Antônio Ascioli. O que aconteceu com o Goiás que me perdeu o acesso mais garantido da sua história, Matheus? Na verdade é uma construção, né, Thiago? Não é apenas um fator, não é apenas um detalhe, não é apenas um jogo, uma partida, seja a última partida. É uma questão de construção. Eu vejo que na abertura de janela as apostas que o Goiás fez na questão de contratações foram extremamente ruins, por mais que pela crítica, pela imprensa, foi elogiado pela sua grande maioria, como a contratação do Wellington Rato, o zagueiro Tite, o próprio Moraes, né? Entre outros atletas. Teve a situação da imprensa achar um ponto positivo, mas não deu certo. Nenhuma dessas contratações se concretizou. E isso foi um fator, foi um laço da situação. O outro eu vejo que demorou demais para mandar o Mancini embora. Eu bati muito isso na tecla na época. Na época também o torcedor até ficou chateado comigo, falando que eu queria tumultuar, mas não era. O time, ele é natural ter a oscilação no campeonato, mas a maneira que o Goiás estava tendo, a queda estava muito grande. E aí demorou muito para mandar o treinador embora para trazer o outro. E até chegar em uma construção com outro treinador, levaria um certo tempo, o que de fato também aconteceu, né? Chegou o Carille, um cara com nome grande para mim, para a Série B, para mim é um grande treinador, porém ele não teve um tempo hábil para fazer essa construção, essa evolução que o clube necessitava. Então este também foi mais um ponto. Agora o ponto principal na minha avaliação é a falta de comprometimento de alguns atletas. E eu falo isso porque se tem algo que me deixa puto de raiva, é a falta de comprometimento de jogador. Eu sou assim desde a minha época de arquibancada, e eu ficava revoltado, eu fazia protesto mesmo, eu ia atrás lá do Serra Dourada, eu ia lá pro Oba, justamente pela questão de falta de comprometimento de jogadores. E foi algo que aconteceu no Goiás. A gente não mencionou isso durante o campeonato para não tumultuar, para não ter esse rótulo de tumulto, para não ser taxado depois de um possível não acesso, de falar que a gente atrapalhou e o Goiás não subiu. Mas o fato é, teve um grupo de jogadores que não batiam com outros jogadores. Não tinha a mesma linha de pensamento, principalmente na questão de bicho. E aí eu faço até uma ressalva. Cuidado, torcedor do Goiás, com aquele que você aponta como ídolo. Talvez não seja. Talvez não tenha tanto amor assim como você tem. Como você que compra ingresso tenha. Então, cuidado com este fator. Quero até parabenizar a atitude do Juninho, que dentro de campo ele pode até não ter conseguido ajudar tanto assim o Goiás, mas na questão de bicho, ele foi um jogador que levantou a bandeira na questão de objetivo. Vamos subir e aí a gente recebe o bicho. Mas não, teve um grupo mais forte de jogadores que queria por jogo, exigiu por jogo. E aí a diretoria naquela situação de como que a gente faz... Ficou refém e vamos fazer os dois então, pelo objetivo e pelo jogo. Matheus, você tá tocando um ponto aqui, cara, hoje você tá iluminado, você tá inspirado hoje. Vem de encontro, divide a tela aí do canal do YouTube, Giovana, vem de encontro a uma visão que eu tenho do Goiás. Hoje eu tenho a mesma visão que eu tive no dia 25 de novembro de 2023, quando o Vila perdeu o acesso para a equipe do ABC. Cara, eu faria um limpa completo nesse elenco do Goiás. Não ficaria nem um Tadeu. O que esse cara ganhou pelo Goiás, Matheus? Ele não joga sozinho? Não joga. Mas o que ele ganhou pelo Goiás? Ele mudou o Goiás de patamar? Cara, o Tadeu... muita gente tem ele como ídolo, e eu não estou criticando individualmente, não estou responsabilizando o Tadeu. Todos são responsáveis. Mas eu acho que existe uma idolatria de parte da torcida do Goiás, eu vejo que a minoria, muito grande diante de um jogador que tem uma Copa Verde pelo Goiás.
Ele tá aqui desde 2019, ele tem uma Copa Verde pelo Goiás. Jogou bem ontem, Geraldo. Uma Copa Verde. Não tô falando do jogo de ontem, tô falando de um contexto geral. O cara está aqui desde 2019 e tem uma Copa Verde pelo Goiás. Então um cara desse pra mim não pode ser ídolo do Goiás, porque o Goiás é muito grande. Então assim, eu gosto demais de jogador que gosta da camisa, que honra a camisa, pode até ter as suas limitações técnicas, mas este fator, não estou apontando o dedo para nenhum jogador, mas este fator que aconteceu no Goiás mexeu muito comigo como torcedor. Eu, como torcedor, eu me coloco no lugar do torcedor do Goiás, que compra ingresso, que pega chuva, que pega sol, que viaja lá pro Belém, que viaja para outros estados para ver o seu time. Então, assim, eu se eu fosse a diretoria, faria uma reflexão muito profunda também em relação ao elenco do Goiás, mexeria profundamente, até porque a questão financeira vai pegar muito no ano que vem. Foram jogadores fracassados, Matheus. Então, assim, todos fracassados. Nessa temporada. Uns meninos da base que as pessoas endeusam demais, mas é uma cachaça, é um cigarro. É a verdade. Então, assim, o trabalho do Goiás, ele precisa ser mais profundo. O Goiás, ele não perdeu o acesso, a chance de acesso não foi ontem. Já leva um bom tempo, já tem um bom tempo. E aí, foi dentro de todos esses panoramas que eu acabei de citar. O jogo de ontem, para mim, foi apenas um detalhe. 12h34 agora, dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. A Moda 5 é o novo queridinho Ícone Fashion na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tegral Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial da Gelba PC. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. GP Car Centro Automotivo, troca de óleo e de pneus é com nosso timaço. Venha para a Avenida TB3 do Jardim América. GP Car Centro Automotivo, campeonismo em soluções para o seu automóvel. 6235157004. Safra Irrigação, no campo na cidade precisou. Vai de Safra. E na Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Antes do Nivaldo Carvalho, peço o teu like. Põe de novo aí pro Nivaldo comentar em cima disso, porque ele abriu o programa de hoje falando sobre essa questão. Nivaldo, olha a campanha do Goiás na segunda parte do campeonato. Cara, que coisa ridícula. Se eu fosse jogador do Goiás, eu teria vergonha na cara desses dados. 19 partidas, 6 vitórias, comandante. O Goiás ganhou 30% dos jogos que ele teve nessa reta final da Série B. 6 empates e 7 derrotas. 7 derrotas. Como que explica o Goiás ter feito mais de 70% de aproveitamento nos primeiros 19 jogos e depois ter uma campanha de rebaixado na reta final da competição, Nivaldo? Perdeu o foco aí, perdeu o foco completamente. Quando chegaram aqueles jogadores cujos salários são muito mais altos, aí o time se perdeu completamente, porque quando chega jogador com salário alto, você tem que desencaixar a equipe. Nem existe esse termo, acho. Porque chega um Elton Rato, por exemplo, que tem um salário altíssimo. Você tem que colocar o cara para jogar de qualquer maneira. Você quebra a harmonia da equipe. Vocês se lembram que o Tite chegou aqui como titular também. E aí o Tite não resolveu o problema da zaga. Foi até ele perder a condição de titular. O aproveitamento horrível, né? O Goiás fez 24 pontos. 24 pontos no segundo turno. Um horror. O time que faz 24 pontos num turno, ele corre um risco gigante de cair. Porque se ele repetir a dose no segundo turno, ele vai fazer 48 pontos. Normalmente é aquela linha de corte, 45 pontos, né? Caiu com 40 nesse ano. Então, você faz uma campanha bem fraca, que foi a campanha do Vila Nova, por exemplo. Então, realmente, a campanha do segundo turno do Goiás foi um horror. Todos os números foram negativos, né? Mais derrota do que vitória, mais gols tomados do que gols marcados, derrotas em casas para times absolutamente inexpressivos. Enfim, realmente o segundo turno do Goiás foi para esquecer. Então, para mim, foi perder o foco completamente na segunda faixa do campeonato.